Se tá todo mundo vendendo a mesma coisa, por que que o seu cliente vai escolher você e não o outro? Bom, antes de mais nada, muito prazer, eu me chamo Ana Carol, eu faço 2 faculdades de Publicidade e Marketing e eu ajudo empresas a organizarem o marketing de verdade. Hoje, basicamente, eu vou explicar para vocês como que vocês podem identificar os seus maiores diferenciais dentro da sua empresa, sem começar tudo do zero, sem ter que ficar planejando um diferencial, você já vai identificar o que que você tem de diferencial para já ir colocando em prática ali, para já ir mostrando para os seus clientes e fazendo com que eles escolham você e você já venda mais justamente por isso. Mas antes de começar o assunto em si, vamos entender alguns pontos que são necessários, tá? Para que você consiga chegar até a parte dos diferenciais sem ficar com muita dúvida, sem ficar perdido. Primeira coisa, o comportamento do consumidor hoje em dia já não é a mesma coisa que antigamente. Antigamente você tinha entrega de produtos e você tinha entrega de serviços, e eram duas coisas completamente diferentes. Hoje em dia, quando a gente fala de produtos, a gente fala automaticamente de percepção de valor e do que muita gente fala ali, que é a experiência daquele produto. Então, justamente essas experiências, na grande maioria das vezes, elas são atreladas a serviços. É que as pessoas não comentam tanto sobre, mas o produto, ele tem ali uma boa porcentagem de serviço envolvendo ele. Então, por exemplo, quando você vai numa cafeteria, e aí você vai e é atendido por uma pessoa ali que vai te atender de uma forma muito específica, então cada cafeteria vai ter um atendimento específico, inclusive vi uma recentemente em São Paulo que eles atendem fazendo um teatro, então você escolhe o seu tipo de atendimento, se você quer um atendimento mais bonzinho, se você quer um atendimento mais assim, rude, enfim, você escolhe, você vai fazer nesse teatro, e esse tipo de encenação, ou enfim, de apresentação, de atendimento ali, que eles têm com o cliente, já faz parte de um serviço entregue junto com o produto, porque é uma cafeteria. Então, o produto final ali, né, o produto palpável, tangível que a gente tem, é o café, é o lanchinho que você vai comer, um bolinho, enfim, mas ele vem cheio de experiências, cheio de serviços por trás. E se a gente teve essa evolução dentro de produtos, né, onde a gente tem essa junção com serviços, obviamente o comportamento do consumidor iria mudar para a entrega de serviços também. Então, o que antes podia ser um serviço mais simples, que a pessoa já aceitava, hoje em dia o cliente ele opta por serviços que são entregues de forma mais completa, que ele perceba mais valor naquele serviço, porque senão por que ele vai pagar para você se você não entrega muito mais coisas, né? Então, hoje em dia o serviço ele tem que ter mais complexidade ali, o cliente tem que ver muito mais coisas para que ele realmente sinta-se à vontade para comprar aquele serviço para, né, conseguir fechar aquele contrato. E aí, agora que você entendeu que basicamente tudo que a gente fala hoje em dia tem serviço, seja você vendendo um produto físico, um produto digital ou o serviço em si, a gente vai ter a entrega de serviços. Eu vou explicar para vocês como que vocês podem identificar diferenciais dentro do serviço, dentro do negócio de vocês, que vocês já têm hoje, para você expor isso para o cliente e conseguir vender ainda mais, fazendo com que o cliente perceba mais valor no seu negócio. O primeiro ponto de diferencial, facilidade de pedido. Eu vou ir olhando para minha colinha, você dá uma ignorada, é só para mim poder conseguir seguir aqui sem me embananar toda. Mas enfim, se o cliente ele consegue comprar de uma forma simples e rápida, isso já gera valor para ele. Ai, Ana, como assim simples e rápido se hoje em dia tudo é muito rápido, tudo é muito simples? Digamos que os aplicativos de entrega de alimentos, né, que muita gente conhece, muita gente usa, tivessem mais de 3 passos para você fazer a compra, porque hoje em dia o processo é muito simples, todo mundo já sabe que é o quê? Você seleciona o produto que você quer comprar, você clica em confirmar o pedido, você paga e pronto, ele vai chegar na sua casa, ele vai te mostrando lá, né, geralmente de 3 a 4 passos também, até ele chegar na sua casa, então eles confirmam o pedido, o modo de, né, eles começam a preparar, você vê que o motoboy ali, né, a pessoa que vai, o entregador, ele está indo até o local retirar o seu pedido e você vê quando o entregador ele está vindo até a sua casa. Então, processo muito rápido, até de explicar é muito rápido, são passo a passos muito simples, mas você imagina se você tivesse que simplesmente mandar uma mensagem para comprar, mandar um e-mail para comprar, ou então ter que ligar para a pessoa, aí a pessoa ia ver se tinha um entregador, porque nem sempre tinha um entregador,
Aí ela vai ver se tem um entregador, se tiver, ele vai, né, ó, daqui tanto tempo vai estar saindo o seu produto daqui da loja, ou então se não tem um entregador, ó, talvez o entregador chegue daqui X tempo, o seu produto vai estar pronto daqui tanto tempo, e aí talvez chegue na sua casa daqui 1h30. Vocês imaginam o processo. Então, a facilidade de pedido é um grande diferencial, embora hoje em dia muita gente ache que não, porque muitas coisas são fáceis de comprar, é sempre bom você pontuar isso para o seu cliente, porque às vezes ele está na dúvida. Às vezes é muito óbvio para você que é rápido de comprar, que ele vai ter essa facilidade, mas na cabeça dele não é. Então ele para e fala, nossa, mas será que não vai demorar? Nossa, mas será que não é muito difícil? Ai, mas e se for complicado? Então, já deixando tudo prático e mostrando que é prático dele comprar, talvez ele opte por você e não pelo seu concorrente. Às vezes é isso que está faltando para ele virar a chavinha e falar, agora eu vou comprar, é mais fácil com ele do que com o concorrente. Segundo grande diferencial que você pode já ter dentro do seu negócio, mas você não identificou, a entrega. Sim, gente, a entrega é um grande problema hoje em dia, porque a entrega ela não é só você levar, não é só o cheguei aqui com a sua entrega assim. Não dá para você vender um mouse, por exemplo, e chegar com o mouse assim na casa do cliente, falar, toma aqui para você. Geralmente a gente tem prazo, então, por exemplo, se o prazo for muito longo, o cliente às vezes já não vai querer, porque ele quer as coisas rápidas. Lembra que eu falei para vocês do comportamento do consumidor? Então, hoje em dia, o comportamento do consumidor também é querer tudo para ontem. Então, quanto mais rápido for essa logística de entrega, melhor para ele. Né? Então, a entrega em relação a prazos, né, para ele é muito importante. A qualidade do produto, né, isso já a gente já está falando de um produto físico ou pode ser também, às vezes, de um produto digital. Às vezes, se você vende um curso, alguma coisa, ele vai comparar com outros cursos, então a qualidade tem que ser muito boa. O cuidado, então, como eu falei, você não pode chegar com o produto aqui assim, ó, vai que o entregador pega uma chuva, alguma coisa desse tipo, vai que na hora de locomover na parte da logística ali, a pessoa joga o mouse assim em cima dos lugares, aí vai quebrar alguma coisa desse tipo, então é ideal que você passe ali um plástico bolha para não quebrar ou alguma coisa desse tipo. O que mais? E a consistência, né? Então, assim, não é porque o cliente comprou hoje de você, você demorou 2 dias para entregar e colocou numa boa embalagem, tem uma boa qualidade, que você amanhã pode simplesmente falar, não, então amanhã eu vou demorar 10, a partir de amanhã eu vou demorar 10 dias, não vou usar mais nada que ajude o produto a não quebrar, né? Vou usar qualquer embalagem aqui e não vou entregar no prazo também. Não tem como isso. A consistência faz o cliente querer voltar com você ou não. Então, isso envolve também ali a entrega. E aí, aqui na entrega, você já gera uma certa confiança no cliente. Então, às vezes, por exemplo, vou contar histórias minhas que sou especialista, sou estrategista em marketing, mas também sou consumidora de muitos produtos. Eu já deixei de comprar de certas marcas porque simplesmente não me passavam prazo de entrega, o pós-venda não era muito fácil, então assim, não passaram o prazo, ou então quando passaram o prazo, não entregaram dentro desse prazo, não me mostravam onde que meu produto estava, e aí é aquilo, né? Você pagou pela peça e a peça sumiu, você não sabe na onde que tá, o que você vai fazer com aquilo, porque a pessoa não está te respondendo. Então, tudo isso envolve a entrega. Foi um problema que eu tive, muitas pessoas vão ter esses relatos de N fins lugares, porque, enfim, isso acontece, infelizmente, com grande frequência, mas justamente isso que eu tô falando, é um grande diferencial hoje em dia, justamente porque acontece em muitos locais da entrega não ser boa. Então faz o básico bem feito. Poxa, você entrega um produto, faz questão de colocar numa embalagem legal, de ter uma certa qualidade, de entregar dentro do prazo, que o cliente vai começar a confiar mais em você e você mostra isso para o cliente, mostra que a sua entrega é boa. Terceiro diferencial é a instalação. Em alguns casos, o produto ele só vai funcionar com a instalação do mesmo. Então, você pode facilitar a vida do cliente já oferecendo essa instalação. Não necessariamente precisa ser um bônus, porque eu entendo que dependendo do que for, tem um custo a mais ali, e às vezes não compensa colocar esse custo adicional em cima do produto para você vender como um bônus, porque a gente sabe que na maioria das vezes os bônus eles são meio que cobrados também, porque não dá para a gente fazer tudo de graça. Então, assim, eu entendo que a instalação não necessariamente ela precise ser um bônus,
mas oferece ali, oferte isso para o seu cliente. Então, por exemplo, o cliente vai comprar uma piscina, não sei, nem sei como é que funciona essa parte de piscina, mas digamos que o cliente comprou uma piscina na sua loja, né? Você vende piscinas ali, aquelas piscinas de realmente você montar ali, de colocar dentro da terra ali, fazer tudo, aquele processo complicado, não sei o quê. Beleza, a partir do momento que o cliente quer comprar uma piscina, já tenha em mente, ou alguém que saiba instalar, e você já tem aquele contato e fala, se você comprar comigo, você tem desconto na instalação. Ou então você já apresenta alguém, às vezes você pode nem estar ganhando tanto para isso, ou nem estar ganhando nada, mas já oferta alguém ali para instalação, por quê? A pessoa vai sempre pensar, poxa, comprei dessa pessoa, e essa pessoa já me auxiliou trazendo alguém que vai instalar para mim. Então a instalação não necessariamente precisa ser por sua parte, pode ser uma indicação também que vai facilitar a sua vida. Você ajuda uma outra pessoa, você pode até ter uma parceria ali com outras empresas e você já facilita a vida do seu cliente. Aqui é mais pensando na facilidade da vida do teu cliente, porque assim ele vai indicar para mais pessoas, entende? Então ele vai gostar mais de comprar de você, porque é mais fácil para ele. Quarto é o treinamento ao cliente, né? Então, o treinamento é realmente quando você para e ensina o seu cliente a fazer alguma coisa, seja porque para a entrega daquele serviço ou produto você precisa que ele saiba mexer, seja porque facilita o processo para você ou para ele, qualquer coisa que seja referente à facilidade de ambos os lados ali, você pode estar entregando um treinamento e a gente sabe que treinamentos não são coisas tão complexas de fazer, então isso pode ser um grande diferencial para você. Então, por exemplo, no meu caso, eu faço consultorias de marketing, né, focadas em posicionamento, e dentro dessas consultorias, geralmente eu pergunto: nossa, vocês já utilizam o Trello, que é um aplicativo, uma ferramenta que a gente geralmente utiliza para organização, para estruturação de projetos, e às vezes a pessoa pode não conhecer, então eu vou pegar e já vou falar para ela: olha, então deixa eu já te explicar como é que funciona. O Trello é assim, assim, assado. A gente vai fazer dessa forma. Eu vou colocar os prazos aqui. Assim que tiver entregue, ele vai estar dessa cor. E aí você já pode estar vendo ali o que está entregue. O que ainda não estiver entregue, vai estar marcando em qual processo que ele está. Se ele já está sendo finalizado ou se ele ainda está no início. Então, eu já explico para o meu cliente ali justamente para que ele consiga depois ir utilizando essa ferramenta junto comigo. Então eu facilito a minha vida, porque eu consigo explicar para ele e ele vai saber rápido, então eu vou falar, já tá lá, pode aprovar tal material que tá no Trello. E aí ele vai lá saber usar, saber ver o que está acontecendo, e facilita a vida do cliente, porque ele não vai precisar ficar sofrendo, tipo, aonde que tá aquela informação? Às vezes se eu mandasse tudo por WhatsApp, por exemplo, fica um pouco confuso, porque ele vai ter que ficar rodando ali as mensagens, ou se eu mandasse por e-mail a mesma coisa, vai ter que ficar pegando o e-mail de antes para saber o que está acontecendo agora. Então ali já é uma ferramenta mais prática, já facilita o lado dos dois e eu já consigo ensinar ali para o meu cliente, já consigo dar esse treinamento para facilitar a vida dele. Se ele quiser utilizar a ferramenta na vida dele fora da minha consultoria, ele também consegue. Então, uma mão lava a outra ali, a gente consegue ter esse diferencial dentro dessa entrega de serviço que eu faço. Isso já prepara o cliente para ele conseguir executar ali o que você precisa que ele faça, enfim, é bem legal essa parte de treinamento. Obviamente não se aplica a tudo, né? Não se aplica a todos os serviços ou a todos os produtos, mas é bem interessante. Um outro diferencial é a orientação ao cliente. Então, a orientação ela é diferente do treinamento. Por quê? Antes você precisava ensinar o seu cliente, né? Quando a gente fala de treinamento, é ensinar. Agora você vai basicamente direcionar ele ali com base no cenário daquele cliente. Novamente, dando o exemplo da minha consultoria, quando o cliente chega hoje dentro da minha consultoria, eu vou fazer toda a análise do negócio dele, vou identificar todos os pontos ali, tudo que está acontecendo, para conseguir orientar ele num caminho melhor. Então, eu vou saber ali quais são os principais problemas que ele está tendo, vou saber, às vezes, uma coisa que ele não está fazendo e que é interessante ele começar a fazer, e vou trazer essas soluções para ele e falar: olha, você precisa fazer isso, isso e isso para conseguir solucionar os seus problemas atuais. Ou seja, eu encurto o caminho para o meu cliente e isso gera muito valor, porque basicamente ao invés dele ter que ficar dando murro em ponta de faca até descobrir o erro, ou dele ficar gastando muito dinheiro com outras coisas até ele realmente identificar o que ele está fazendo de errado ali, ele vem até mim, eu já apresento todos os erros, mostro certinho para ele
tudo que está acontecendo dentro da empresa dele, oriento, trago a estratégia, a gente coloca a estratégia em prática, eu vou acompanhando ele e tá tudo certo. Ele tem ali toda uma orientação e ele consegue os resultados que ele quer. Um outro exemplo interessante da gente trazer é quando a gente pede uma comida por aplicativo, e aí tem alguns casos que os restaurantes eles estão mandando batata frita em uma parte separada, então por mais que você peça um marmitex ali, eles eles não colocam a batata frita, e eles mandam a parte com um bilhetinho. Coloque a batata frita na air fry caso você queira ter a mesma experiência que se você tivesse vindo buscar a comida, se você estivesse comendo no restaurante. Porque aí a batata não fica murcha, né? Durante o caminho ali, ela vai ficando mais murcha, vai ficando mais meio sem vontade de viver ali, né? Então você coloca ela na air fry para ela ficar crocantinha de novo e tudo mais. Isso é uma orientação. Se o cliente ele quiser colocar na air fry ou se ele tiver como, ele vai colocar. Mas se ele não quiser ou se ele não tiver como colocar também, é só uma orientação, vai mudar um pouco a experiência dele, mas a sua parte como pessoa que prestou o serviço ali, como uma pessoa que está entregando o produto final, você fez. Então, é o que vale e é um grande diferencial também. Um outro diferencial é a manutenção e o reparo, né? O serviço ele não termina somente na venda. A manutenção e o suporte ele mostra uma preocupação ali ao longo prazo e ele fortalece o relacionamento que você vai ter com esse cliente. Então, aqui dentro de manutenção e reparo, a gente pode adicionar a palavra suporte também. É o famoso pós-venda. Quantos lugares a gente não vê por aí que, na hora de vender, tá ali, fica o tempo inteiro, vamos vender, vamos vender, vamos vender, vem comprar, vai te ajudar, isso, aquilo. Aí quando você compra e tem algum problema, a empresa simplesmente não te ajuda em nada, ela some, não quer saber de nada. Então, o pós-venda é muito importante, e é muito importante você mostrar para o seu cliente que você tem esse suporte, que você tem esse pós-venda, porque hoje em dia é um grande diferencial. Muitas empresas não têm e muita gente perde cliente justamente por isso. Então, mostrar esse pós-venda como um diferencial é muito legal também. Alguns pontos muito importantes em relação aos serviços, tá? Depois que você entende todos esses diferenciais, é muito legal, você vai identificar alguns diferenciais dentro da sua empresa, eu tenho certeza que você vai arrumar formas de mostrar isso para os seus clientes, muito legal também para eles conseguirem comprar mais, né, para você conseguir vender mais ali, mas tem coisas importantes que a gente tem que pontuar para você não ter erros muito bruscos dentro da sua empresa. O primeiro deles é a gestão de expectativas. Geralmente, quando a gente fala de vender, quando a gente fala de, principalmente de venda de serviço, a gente inflaciona muito, a gente aumenta muito, a gente vende 1000 coisas, 1000 ideias e a gente vende uma utopia muito grande. Então, evita prometer tudo aquilo que você não vai conseguir cumprir, porque isso faz com que você tenha uma má reputação na boca do cliente. E a gente sabe que cliente que não fala bem da gente também faz com que você perca muitos clientes, outras pessoas que possam consumir de você. Então, evita inflacionar. Você não precisa diminuir o seu produto ou o seu serviço, mas você também tem que evitar exagerar e falar coisas além do que você faz e além do que você consegue dar conta. Um outro ponto interessantíssimo dentro do serviço é que, na maioria das vezes, o serviço ele constrói a lealdade do seu cliente. Então, por mais que ele conheça outras pessoas que entreguem aquele produto ou que façam aquele serviço, ele vai optar por você, mesmo que o preço dos outros seja menor, mesmo que qualquer outra coisa justifique dele ir para outras pessoas, mas ele sempre vai comprar de você, você sempre vai ser a primeira escolha dele por questão dessa lealdade. Bom, se esse conteúdo fez sentido para você, eu vou pedir para você deixar um comentário aqui. Você pode deixar uma dúvida, alguma ideia que você teve, ou só o que você achou mesmo desse vídeo. Caso você não tenha nada para comentar, só comenta alguma palavra legal de incentivo para outros empreendedores, já vai ser muito interessante. Então, sei lá, coloca alguma coisa como não perca as esperanças, ou então tenha fé, as coisas vão dar certo, porque hoje em dia ser empreendedor é muito complicado, então vamos todo mundo se levantar aqui também e um ajudar o outro. E se você quiser conhecer
Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, os links estão aqui na descrição e tem também os links das outras redes para vocês conhecerem um pouquinho mais do que eu falo sobre lá, tanto da consultoria, quanto do meu curso, quanto, enfim, de vários outros assuntos interessantes. Trago ali muitas dicas, principalmente no Instagram. Então eu vou deixar tudo aqui embaixo, eu espero ter ajudado vocês de verdade. É isso e tchau, tchau!